Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Louva a Deus pela oportunidade que nós temos de nos encontrarmos todos os dias e espero que você esteja sendo grandemente abençoado. Amém? Como eu digo, começa a ler Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 50, terminou, volta a leitura para o capítulo 1 novamente, para que você fique inteirado dos fatos nesse livro que é chamado de Gênesis, o que significa a criação ou o começo de tudo. Amém? Chegamos em Gênesis capítulo 37. Vamos mostrar aqui um pouco a respeito dos descendentes de Jacó e destacar José. Amém? José é vendido pelos irmãos. Diz o texto: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica talá de mangas compridas. Versículo 4. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam lhe falar pacificamente. Olha só, uma família em crise, né? Uma família realmente, vamos dizer assim, com grandes disputas. É interessante que essa narrativa do povo de Jacó havia sido profetizada a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, do versículo 13 ao 16. Vocês estão lembrados do que o Senhor disse? Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então veja o que é que Deus está dizendo aqui a respeito desses povos, né? A maldade dos amorreus ainda não cumpriu a medida completa. Então, veja, a graça de Deus, ela é infinita. Sua misericórdia, porém, tem prazo de validade. Mas voltando aqui para o texto, diz o versículo 3 que Israel amava mais a José do que aos seus filhos. Vamos entender um pouco a respeito da família de Jacó. Vocês lembram que Jacó, ele casou primeiramente com Lia, enganado pelo seu sogro Labão, e de Lia ele teve 7 filhos, 6 homens e uma mulher, amém? Eles foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Esses são os filhos de Lia. Porém, Lia tinha uma serva. Como era o nome da serva de Lia? Isso mesmo, Zilpa. Zilpa teve 2 filhos, Gade e Assé. Mas Jacó também era casado com Raquel, amém? A mais nova. De Raquel ele teve também 2 filhos, José e Benjamim. E Raquel também tinha uma serva, cujo nome era Bila. Dessa serva ele também teve 2 filhos, Dan e Naftali. Então esses são os filhos de Jacó, ou essa é a árvore genealógica de Jacó. Amém? Então diz aqui que Jacó ele amava mais um filho e ele não tinha, vamos dizer assim, nem o cuidado de esconder esse amor. Não, esse amor era revelado. Por quê? Porque ele fez uma roupa diferenciada. Amém? Então, sendo o primogênito da esposa favorita de Jacó, não surpreende que José veio a tornar-se o seu filho preferido. Nós não conhecemos a correta descrição dessa túnica que foi feita para ele. Uma túnica talá de mangas compridas, é o que diz o texto. A Septuaginta fala de uma túnica de várias cores.
uma inscrição em outra língua semita, o arcádico, sugere uma túnica ornamentada, como as usadas por pessoas das realezas. Ou seja, dentre os filhos de Jacó, José se destacava no coração do pai. Amém? E isso fazia com que os outros irmãos, vamos dizer assim, ficassem com raiva deles, né? Ficassem meio que enciumados. E vocês sabem, família é uma bênção, mas tem cada conflito, né? Os irmãos estão sempre disputando, os irmãos estão sempre querendo chamar a atenção. Isso muitas vezes, se não for administrado, vai gerar uma certa contenda e um certo desafeto entre eles. Então é muito importante os pais terem sabedoria, amém? E amarem os filhos por igual. Eu acredito verdadeiramente que os pais amam os filhos por igual, mas em alguns casos eles se apegam mais a um do que aos outros, porque uns dão menos trabalho, outros dão mais trabalho. Isso depende de família para família, mas não é sábio mostrar essa preferência, porque vai gerar uma disputa entre os irmãos e isso pode trazer coisas sérias. Nós vamos ver que essa disputa trará coisas sérias, amém? Porque José, ele não somente se destacava nas suas vestes, mas ele também trazia más notícias, amém? Dos filhos de Bila e dos filhos de Zilpa, né? Que são quem? São os filhos das concubinas de Jacó, porque eles apacentavam, então ele também já se achava melhor, né? Trazia más notícias deles a seu pai. Olha que coisa perigosa, né? Então eles saíam para apacentar as ovelhas, todos os irmãos. Ali, provavelmente, existiam, vamos dizer assim, algumas coisas que não eram aprovadas pelo pai, e José sabia que os seus irmãos faziam, e ele fazia o quê? Quando chegava em casa, ele dedurava os irmãos, ele contava ao pai aquelas coisas erradas que os filhos faziam. A gente não sabe do que se trata aqui, essas coisas erradas, poderia ser N coisas e eu não quero entrar nesse pormenor. Mas eu quero que nós venhamos a entender, né, que quando isso acontece, os pais precisam ser pacificadores, amém? Os pais precisam conversar com os filhos, mostrar o interesse genuíno por todos, amém? E fazer com que os filhos sejam pacificados e se amem de fato e de verdade, né? Uma vez, os meninos ainda eram muito pequenos e eu estava vendo eles disputando e conversando e repreendendo eles, né? E eles não paravam. E foi uma primeira, uma segunda, uma terceira. Eu sei que um certo dia eu cheguei e eles estavam disputando alguma coisa e eu peguei e sempre colocava um para pedir perdão ao outro, o outro para perdoar, né? E eu disse, já que vocês estão assim demais, eu juntei os dois, peguei meu cinto, puxei e fechei os dois segurados pelos cintos, né? E eles se abraçavam e choravam ao mesmo tempo e pediam perdão um ao outro. E eu disse, eu não quero disciplinar vocês. Hoje vai ser assim, vocês vão ficar um tempo abraçados e presos pelo cinto. Irmãos, eu não sei, mas naquela época eu vi como aquilo surtiu efeito. Porque quando eles começavam a disputar e a brigar, e um vinha falar mal do outro, ao invés de disciplinar, eu dizia para eles, né? Rapaz, vocês estão querendo que eu amarre vocês de novo, com um cinto novamente, um abraçado do outro. Não, não, pai. Então já resolviam e já não brigavam mais. Mas eu vejo que eles estão sempre disputando, sempre chamando a atenção, ou minha ou da mãe, né? Como se nós tivéssemos que mostrar para eles qual é o preterido. É a mais velha? É o caçula? E nós mostramos para eles, irmãos, que os dois são amados muito e são amados de maneira diferente. Claro que o amor vai se revelar na hora que um necessita mais. Então, maior cuidado, maior carinho, mais oração, maior investimento, né? E é importante nós entendermos isso e termos sabedoria de mostrarmos para eles que não existem preteridos, não existem filhos preferidos. Amém? Os dois são amados de forma igual. Jacó não soube fazer isso
E José, ele vai sofrer muito para com os irmãos. Mas graças a Deus, pela presença de Deus, pela aliança com Deus, e Deus vai se revelar presente na vida de José, e nós vamos ver essa saga. Essa parte agora da história, ela se torna uma parte bem interessante, porque nós vamos ver intervenções divinas na vida dos filhos de Jacó, para não dizer na vida de todos, porque lembre-se, Jacó tinha a aliança e tinha a bênção de Abraão, a presença de Deus na sua vida. Amém? Mas isso nós vamos ver nos próximos vídeos. Quero convidar você a estar hoje presencialmente ou online, amém, conosco, na nossa casa de oração e na nossa escola bíblica. Hoje teremos nosso discipulado falando sobre o governo da igreja. Vem estar conosco na casa do oleiro. Amém? Nós acreditamos que estamos fazendo uma grande obra e cremos que você será ricamente abençoado. Que você tenha um dia na presença do Senhor. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Um grande abraço e até amanhã.